Olá, seja muito bem-vindo à resolução do nosso 12º simulado de matemática com foco na banca IBFC. Então vamos para a nossa resolução. Nós temos aqui o conteúdo programático do concurso dos Correios 2024 e vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: o número é composto por 3 algarismos, sendo que o algarismo da centena é o 7 e o da unidade é o 4. A soma dos possíveis algarismos da dezena desse número, de modo que ele seja divisível por 3 é. Então vamos lá, nós temos aqui um número formado por 3 algarismos. Aqui vai ser unidade, dezena e centena. Nós temos a centena, que é 7. Temos a unidade, que é o 4, mas nós não temos aqui o algarismo da dezena. Então vou chamar de x. Então, como esse algarismo pode ser de 0 até 9, vou construir uma tabela. Então, o x pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, ele pode ser qualquer um desses valores aqui. Se o valor do x for 0, esse número passa a ser 704. Se o x for 1, 714. Depois 724, 734, 744, 754, 764, 774, 784 ou 794. Então, essas são as possibilidades. Aí ele quer saber o seguinte: desses valores aqui, ó, que a gente substitui no lugar do x, qual ou quais deles, geraram números que são divisíveis por 3. Então, o primeiro valor aqui, quando a gente vai lá para o critério de divisibilidade do 3, nós precisamos que a soma dos algarismos desse número seja divisível por 3. Por exemplo, o número 12. Vou pegar o número maior, 126. Esse número ele é divisível por 3? Como que a gente sabe? 1 mais 2 mais 6 igual a 9. 9 é divisível por 3, então 126 também é. Aqui no caso, 7 mais 0 mais 4 dá 11. Não é. 7 mais 1 mais 4 dá 12. Esse número aqui é um número divisível por 3. Então, se eu vier aqui no lugar do x, eu substituir por 1, esse número, 714, ele é divisível por 3. Só que a gente vai ter outras possibilidades. Então, aqui a soma vai ser 13. Aqui a soma 14, soma 15, soma 16, Se eu estou aumentando de 1 em 1, então aqui é só ir aumentando. 17, 18, 19 e 20. Bom, desses aqui, o 12 é divisível, o 15 é divisível e o 18. Então, se eu substituir 1, 4 ou 7, eu consigo. Então, os valores de x que satisfazem aqui é 1, 4 e 7, e ele quer essa soma. 1 mais 4 mais 7, que são os possíveis valores que eu substituo e tornam esse número divisível por 3, vai ser igual a 12. Gabarito, letra C. Segunda questão. Uma herança no valor de 600 mil foi repartida para 3 irmãos, de modo que o primeiro irmão recebeu 2/5 deste valor. O segundo irmão recebeu 120 mil e a terceira irmã o que sobrou. A razão que representa o quanto do valor total a terceira irmã recebeu equivale a... Bom, então temos 3 irmãos. Primeiro, segundo e o terceiro, no caso a terceira. O segundo ele coloca aqui, 120 mil. Isso aqui tá beleza, Já me deu aqui direto. Então, ele vai receber 120 mil. Agora, o primeiro ele coloca uma fração. 2/5 de 600 mil. Então, 2/5 de 600, a gente pode calcular assim, e colocar na milhar. 2 vezes 600, 1.200 sobre 5, 120 dividido por 5 dá 24. Então, esse primeiro aqui recebeu 240 mil. E o terceiro, ou a terceira, no caso? Não sei, mas eu sei uma coisa, que a soma tem que dar 600 mil. Então, 240 mais 120 mais x tem que ser 600. X vai ser 600
menos 360, x é igual a 240 mil. Então, a terceira irmã, ela recebeu também 240 mil. E a gente já sabe quanto que é essa fração. Essa fração é 2/5 do valor total, porque o primeiro recebeu 240 mil. Então, se eu pegar, 240 mil e dividir por 600 mil, o resultado vai ser 2/5. Vamos fazer, 0 por 0, tá? Aí aqui, 24, eu vou dividir por 12, dá 2. E 60 eu vou dividir por 12, vai dar 5. Então, temos aqui o gabarito na letra A. Questão número 3. Se Joana leu 2/5 de 60% das páginas de um livro, então a porcentagem que representa o total de páginas que ainda restam para Joana ler é de... Então, vamos lá. Aqui, nesse caso, nós temos uma fração que foi escrita por extenso. É normal a Banco BFC fazer isso. Então, transforma isso aqui em um número. Isso aqui é 2/5, tá? 2/5 de 60%. Eu quero que esse valor ele continue em porcentagem, porque aí vai ficar fácil. Isso aqui é quanto ela... Então, eu vou converter isso aqui apenas em uma porcentagem. Note que aqui eu tenho uma fração de uma porcentagem. Então, como é que eu faço isso? 2/5 de 60. Quanto é que dá 2/5 de 60? 60 dividido por 5 dá 12. 2 vezes 12, 24. Então, quer dizer que 2/5 de 60% corresponde a 24%. Isso aqui foi o que ela leu. Aí eu vou pegar 100%, que é o total, e vou subtrair 24. 0 menos 4 não dá, pede um emprestado. Aqui fica 9 e aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 9 menos 2, 7. Então, isso aqui é o que falta. Falta ela ler 76%. Gabarito, letra B. Questão 4. Dentre os pares de números abaixo, o que representa grandezas inversamente proporcionais? Aí eu vou para o conceito, tá? Aqui é bom a gente pegar o conceito. Quando a gente trabalha com proporcionalidade, falar que algo é direto ou inverso, nós representamos da seguinte forma. Por exemplo, a grandeza A, ela é inversamente proporcional à grandeza B. Aí aparece aqui o símbolo de proporcionalidade. Para transformar isso aqui em uma igualdade, eu vou fazer o seguinte, que A é igual a uma constante vezes 1 sobre B. Ou ainda, tá? Se essas grandezas se relacionam de forma inversamente proporcional, conceitualmente nós temos que o produto entre elas sempre vai ser constante. Então, o produto entre elas é constante. Aí eu vou ter que olhar aqui, por exemplo, na letra A, eu vou construir uma tabela, vai ser letra A, 2 vezes 60, 3 vezes 40, depois eu vou ter 4 vezes 30, 5 vezes 24 e 6 vezes 20, tá? Aí aqui nesse caso, todos os resultados vai dar 120. Todos os resultados dá 120. Se eu tentar fazer com a letra B, a gente vai ver que não vai dar certo, tá? Então, olha só, 3 vezes 18, 4 vezes 24, já não é igual. 3 vezes 18 não é igual a 4 vezes 24. Então, a gente já pode parar. Aqui, 10 vezes 1 dá 10, 20 vezes 2 dá 40, já também não vai ser igual. 4 vezes 40 e 8 vezes 80 também não vai ser. O único que vai ser a letra A. Só que eu preciso desse conceito aqui, tá? Então, quando a questão ela trouxer grandezas inversamente proporcionais, o produto entre essas grandezas tem que ser constante, tá? Produto constante. Então, dá uma olhada aqui nesse conceito. Esse conceito é interessante. E a Banco BFC, quando ela traz grandeza inversamente proporcional, ela traz com essa pegada. Questão número 5. Questão sobre regra de 3 composta. Em uma fábrica de sapatos, 4 sapateiros confeccionam 120 sapatos em 5 dias. Olha só, aqui aparece
novamente, que é importante você sair fazendo na prova, 4, coloca o número 4. Para expandir seu mercado consumidor, o gerente do estabelecimento contratou mais 2 sapateiros. Diante do novo cenário, pode-se afirmar que a quantidade de sapatos produzidos em 8 dias de trabalho será de... Então, olha só, as primeiras 3 informações. Número de sapateiros, 4. A quantidade confeccionada, né, de sapatos, 120. E o tempo, 5 dias. Segunda rodada de informações. O gerente contratou mais 2, então agora ele tem 6, certo? O tempo, 8 dias, e ele quer saber a quantidade. Então, aqui está a minha variável. Aí, onde está sua variável, você vai colocar aqui na frente, como uma divisão, igual, e aqui vai ser o produto dessas duas. Só que você não pode colocar direto. Primeiro, você vai analisar o seguinte. Se eu aumentar o número de sapateiros, eu aumento a quantidade produzida. Se eu diminuir, eu também diminuo. Então, aqui no caso, as grandezas se relacionam de forma diretamente proporcional. Se eu aumento um, aumenta o outro. Se eu reduzir um, reduz o outro. Então, esses dois valores você não vai mexer em nada. Coloca do jeito que estão. Beleza, agora você vai para o outro lado. O que acontece quando eu aumento o tempo de trabalho? Se eu aumentar o tempo de trabalho, eu vou produzir mais. Eu vou estar trabalhando por mais tempo, então eu vou produzir mais. Se eu diminuir o tempo de trabalho, diminui também aqui a quantidade produzida. Novamente, eu tenho grandezas diretamente proporcionais, só substituir. Daqui agora a gente vai fazer o seguinte, ó, 120 sobre x é igual a 20 sobre 48, né? Já fiz o produto. Dá para a gente simplificar aqui, ó, esse com esse. 12 sobre x é igual, 2 dividido por 2 dá 1, 48 por 2, 24. Aqui eu estou simplificando por 2 o que sobrou. E agora, x vezes 1, x, 12 vezes 24. Então, 24 vezes 12, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 1 vez 4 e 1 vez 2. Então, nós temos aqui 288 unidades. Gabarito, letra A. Questão número 6, tá? Questão número 6 envolve aqui tempo, né? Resolva a seguinte questão. No centro, gastei 25 minutos no mercado. Então, já temos aqui 25 minutos. 1/4 da hora no banco. Então, vamos calcular aqui, né? Mais 1/4 da hora, mais 1.200 segundos na loja. Assinale a alternativa que apresenta quanto tempo gastei no total. Então, 1/4 da hora, como é que a gente calcula? 1/4 de 60. 15 minutos, tá? Vou converter tudo para minutos. 25 minutos, mais 15 minutos, mais 1.200 segundos. Eu vou estar dividindo aqui por 60, né? Vamos dividir aqui por 60 para passar para minutos, ó. Simplifiquei aqui, 120 por 6, 20. Mais 20 minutos. Então, total, 25 com 15, 40, com mais 20, 60 minutos, que corresponde a 1 hora. Gabarito, letra C. Questão número 7. Questão sobre função do primeiro grau. O gráfico abaixo representa uma função do primeiro grau na forma f de x igual a x mais b, onde a e b pertencem aos reais. Analisando esse gráfico, os coeficientes a e b são respectivamente. Aí ele quer saber se eles são positivos ou negativos. Bom, o mais fácil de encontrar é o b. O b vai ser o ponto onde corta o eixo y, que é esse daqui, ó. Então, b é igual a 3. Tá? O 3 vai ser o nosso coeficiente b, que é positivo. Então, a gente já pode eliminar aqui, ó, essas duas. Agora, o a, ele determina a inclinação da minha reta. Se o meu gráfico for crescente, né? Como é que a gente identifica o gráfico crescente? À medida que o x aumenta, o y também aumenta. Então, você está aumentando o x, vai aumentando o y. Então, aqui nós temos um a maior que zero.
também é positivo, tá? Nesse caso, eu vou fazer também o seguinte, tá? Como um plus aqui na pergunta. A pergunta quer saber aqui se o A e o B são positivos ou negativos. O A é positivo, tá aqui o corte no 3. Aliás, o B é positivo, o corte no 3. E o A é positivo porque a inclinação aqui, ó, é de uma reta crescente. Se fosse decrescente, seria assim. O X iria aumentar e o Y iria diminuir. Nesse caso, eu vou até determinar, tá? Esse valor do A, eu já sei que ele é positivo, mas eu vou calcular. Então, você vai fazer o seguinte, ó. F de X é igual a X mais 3, porque você tem o ponto B. E vai pegar outro ponto conhecido. Um ponto conhecido aqui é esse. Quem é esse ponto? Esse ponto, o X é menos 3 e o Y é 0. X e Y. Então, eu vou vir aqui, ó. 0 é igual a A, que multiplica menos 3, mais 3. 0 é igual a menos 3A, mais 3. 3A é igual a 3. A igual a 3 sobre 3. A igual a 1. E aí, se você montar essa função, vai ficar f de x igual a 1x mais b. Ou apenas x mais b. X mais 3, né? Temos o b também. X mais 3. Aí essa é a sua função. Se a questão perguntasse, né, qual é a função, seria assim. Você pega o valor de b, coloca direto, que é o mais fácil de você pegar, visualizar, e escolhe um ponto, substitui para determinar o a. Tendo os dois valores, o valor de A e o valor de B, você substitui. Aqui no caso, a gente já tinha aqui o A é positivo. Então, os dois são positivos. O A é maior que 0, porque é crescente. O A é igual a 1, calculado. E o B é igual a 3, porque é o ponto aqui do corte. Gabarito, letra D. Questão número 8. Função do segundo grau, tá? Grande chance de cair na prova. A conhecida fórmula de Bhaskara é um método para encontrar raízes reais de uma função quadrática. Então, função quadrática também é função do segundo grau. No processo deste método, as raízes são encontradas fazendo uso dos coeficientes das equações no formato ax ao quadrado mais bx vai ser, com a, b e c pertencente aos números reais. E ainda o a tem que ser diferente de 0. Então, esse daqui não pode ser 0. Os outros até podem ser. Pode ser que não venha isso aqui, venha só alguma coisa vezes x ao quadrado. Mas o a não pode ser 0. Sendo assim, a função f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1 possui como raízes os números. Então, aqui o a vale 4. O B vale menos 4 e o C vale 1. Vamos usar Bhaskara. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC e o X vai ser menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes A. Então, calculando o delta. Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 1. Então, 16 menos 16, delta igual a 0. Quando o delta é 0, x1 é igual a x2. Então, de cara, as raízes serão iguais. E olhando para as alternativas, a única que vai estar correta aqui vai ser a letra D. Mas a gente vai calcular o x. Então, o x vai ser menos 4, mais ou menos a raiz de 0, sobre 2 vezes 4. X vai ser igual a 4 dividido por 8. X vai ser igual a 1 sobre 2. Aí aqui a gente encontra uma raiz e consideramos que as duas são iguais e valem meio. Portanto, gabarito aqui, letra D. Questão número 9. Cláudia foi a uma loja comprar um computador. O modelo que escolheu custava R$ 1.200 à vista ou em 2 parcelas de R$ 700, sendo uma no ato da compra e a outra após 30 dias. Se comprou em 2 parcelas, então a taxa de juros mensais cobrada foi de... Olha, temos aqui a situação. O valor à vista
1.200 e o valor a prazo, tá? 2 vezes de 700, sendo um anuado. Então, como ela comprou com essa condição, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Na hora da compra, seria 1.200. Ela foi lá e pagou R$700. Então, quanto ela está devendo realmente? 500. Isso aqui é a dívida dela. É quanto ela deve. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai pagar isso aqui após um mês, tá? Após um mês, ela vai pagar 700. A minha pergunta é, quanto que ela vai pagar de juros com relação aos R$500? Então, nesse processo, nós temos de juros R$200 para poder chegar aqui nos 700. E é com base nesses 200 que a gente faz o cálculo. Então, olha só, a taxa, né, que ele pede aqui, ó, a taxa de juros mensais cobrada. A taxa vai ser os juros dividido pela dívida vezes 100, para poder pegar o resultado em porcentagem. Quanto que ela pagou de juros? 200. Quanto que era a dívida dela? 500. Vezes 100, para poder ter o símbolo da porcentagem. Então, ó, zeros vão com zeros. 200 por 5. 40% de juros. Então, gabarito. Letra A. Vamos para a próxima. Questão 10. O tempo necessário para que um capital investido a juros simples triplique. Então, é normal, tá? A IBFC trazer o duplique, triplique, quadruplique. Eu vou passar um macete aqui que você resolve com muita tranquilidade. Triplique de valor utilizando taxa de juros de 5% ao mês. Então, teu resultado vai ser encontrado em meses. Tá? A gente vai encontrar uma quantidade de meses e aí, dependendo, eu converto para ano, converto para dia, mas como a taxa está ao mês, o seu resultado, a sua resposta, vai ser encontrado em meses. Então, eu tenho um capital, vou considerar esse capital como R$100. Ah, professor, mas não tem R$100 na questão. Meu amigo, pode ser qualquer capital. Faça de uma forma que você acerte a questão da melhor maneira possível. Então, cria o capital de 100 e faz o seguinte. Bom, eu preciso triplicar esse valor. Quanto que é o triplo de 100? 300. Beleza, então agora eu quero passar de 100 e chegar em 300. Quanto que eu tenho que ganhar de juros? Quanto que eu tenho que somar aqui em cima para poder chegar a 300? 200 de juros. Então, ó, juros simples. Capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Preciso de 200. Investir no capital de 100 com uma taxa de 5%. Quanto tempo eu vou precisar? 100 simplifica com 100. Muito fácil, ó, ficou aqui. E 200 é igual a 5t. Consequentemente, t é igual a 200 sobre 5. T é igual a 40. 40 é o quê? Anos, dias, meses? Meses, porque você vai pegar a unidade da taxa. E a unidade da taxa foi ao mês. Então, você vai precisar de 40 meses. 40 meses, nós temos aqui na letra C. Aqui eu trago o QR Code para você baixar os simulados. Esse é o 12º. Então, nesse QR Code tem todos. E o QR Code da resolução de cada um desses simulados. O gabarito dessas questões para você fazer também. Você pode baixar o simulado, pegar aqui o fazer, né? E depois conferir no gabarito. E caso você queira contribuir com o professor, deixo aqui também o QR Code com o meu Pix, tá? Caso você queira contribuir com algum valor ou aqui a minha chave. Bons estudos e até a próxima.